Olá, sejam muito bem-vindos, céus abertos para você, que a palavra do Senhor possa estar penetrando no teu coração e que você possa estar crescendo cada vez mais no conhecimento, na graça do Senhor Jesus. E nesse vídeo quero explanar aqui um pouquinho a respeito da história da igreja, onde as coisas começaram, onde está na palavra falando a respeito disso e o que é que a Bíblia nos ensina nesses últimos tempos em que nós estamos vivendo, confrontando o que nós estamos aprendendo dentro da palavra e trazendo para os nossos dias a palavra de Deus. Então quero te chamar para participar comigo, que você também possa aproveitar esse tempo especial e que Deus possa estar falando ao teu coração, em nome de Jesus. Eu preparei aqui um gráfico onde quero compartilhar alguns versículos. Eu creio que nós vamos ter que dividir esse estudo aqui em dois vídeos e quero estar fazendo isso de todo o meu coração para abençoar a tua vida. Quero começar aqui citando um texto que está no livro de Mateus, capítulo 24, de 1 a 3, onde os discípulos fizeram uma pergunta para Jesus. E baseado nessa pergunta, nós entraremos então aqui nesse estudo. Mateus capítulo 24, versículo 1 até o 3, profético. Saindo do templo, Jesus ia se retirando quando se aproximaram dele os discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Ele, porém, lhes respondeu: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Verso 3. Estando ele assentado no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: Dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E que sinais haverá da tua vinda e do fim dos tempos? Chama a atenção de você a essas três perguntas que os discípulos fizeram a Jesus. E aí então nós entramos aqui nesse estudo que aqui eu preparei. A história da palavra de Deus, ela está totalmente relacionada a Jesus. O nascimento de Jesus, existe aqui um erro da contagem do calendário gregoriano, e Jesus ele nasceu no ano 4 antes de Cristo. Então esse é o nascimento de Jesus. E a morte de Jesus se deu no ano 30. Com a morte de Jesus aconteceu algo que balançou totalmente a estrutura da terra e fez com que houvesse uma nova história, antes e depois de Cristo. Eu quero te chamar aqui para que você possa acompanhar comigo. Jesus, então, ele morreu, ele se entregou ali na cruz por nós no ano 30. Nesse período, vamos ver o que aconteceu, o que é que os evangelhos falam, o que é que foi mencionado, o que é que foi escrito, o que é que o Espírito Santo deixou para nós dessa história do envolvimento de Jesus, da nova aliança e tudo que Deus preparou. Mateus capítulo 27, 53, nesse texto da palavra, Mateus 27, 53, aqui fala sobre a ressurreição de Jesus. Diz assim: E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Jesus, ele morreu na sexta-feira e no domingo Jesus ressuscitou. E a palavra diz aqui no livro de Mateus, que ele escreveu que quando Jesus ressuscitou, um grupo de pessoas lá em Jerusalém ressuscitaram também, abriram-se os sepulcros, diz a palavra aqui, não é isso? Diz assim, 53. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então Jesus foi o primeiro. Agora imagina o que aconteceu ali em Jerusalém. O alvoroço que foi. Aquelas pessoas que tinham morrido há algum tempo, não sabemos quem são eles,
mas que eles voltaram novamente à vida e eles entraram em Jerusalém. Que alvoroço aconteceu ali naquelas famílias. Então Jesus foi o primeiro a vir à vida e trouxe com ele junto um grupo de pessoas que está com Jesus até hoje. Então houve aqui a ressurreição. E a partir da morte de Jesus, quando ele disse, está consumado, iniciou o período então da graça, esse período que nós estamos vivendo até hoje, e que ele vai encerrar quando iniciar a 70ª semana de Daniel, quando começar então a grande tribulação. Por enquanto nós estamos nesse período da graça. Jesus deixou uma última instrução aos discípulos antes de ser levado aos céus. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins do mundo. Essa foi a última instrução de Jesus. Jesus esteve com eles ali por 40 dias e Jesus leva eles ali até o Monte das Oliveiras, dá essa última instrução e a partir desse momento, então, Jesus se prepara para retornar ao lado do Pai. A ascensão de Jesus, aqui mesmo, depois que lhes disse isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Verso 10. E estando eles com os olhos fitos no céu, ele subia. De repente, junto deles se puseram 2 varões de branco. Verso 11, os quais lhe disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. 2 coisas importantes. Jesus então dá a última instrução antes de subir e chegar diante do Pai. Mas recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo. Aqui vai começar então, de acordo com essa profecia, Jesus falou, a vinda do Espírito Santo iria dar o início ali então à igreja.